Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 29 de junho de 2024. Iniciamos mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor e demais estudos da Revista Espírita e outros estudos promovidos pela Casa podem ser acessados facilmente através do nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Lá em nosso site você vai encontrar a playlist para os estudos que são transmitidos ao vivo e também links para esse estudo de forma gravada lá no YouTube. Então tem a playlist do YouTube e o link para você participar conosco ao vivo. O estudo da Revista Espírita, ele vai ao ar todos os sábados às 14h30. Então, se você está assistindo este estudo da Revista Espírita de forma gravada, saiba que você pode participar conosco ao vivo todos os sábados às 14h30, horário de Brasília, Brasil. Nós estamos estudando o ano de 1861 da Revista Espírita e chegamos no estudo de número 56. E no estudo de número 56, Kardec vai trazer dissertações e ensinos espíritas. Então, as dissertações e ensinos espíritas eram comunicações espontâneas ali dos espíritos, sem a necessidade de uma evocação, e que eles traziam grandes conhecimentos. Então, Kardec deixava ali o momento aberto para que os espíritos viessem se comunicar, e, obviamente, como Kardec é um grande codificador da doutrina espírita, ele sempre estava atendido por diversos espíritos de de grau elevado de evolução, e essas comunicações, esses espíritos, vinham sempre aí também para dar um norte, para embasar tudo aquilo que Kardec vinha estudando. E nesse primeiro tema, sobre essas dissertações e ensinos espíritas, ele vai tratar do tema da influência moral dos médiuns nas comunicações. E esse tema também foi abordado lá no livro dos médiuns, na segunda parte, no capítulo 20, mais especificamente no item 230. Mas todo o capítulo 20 ali do livro dos médiuns, ele vai tratar sobre essa influência moral dos médiuns nas comunicações. Então, fica aí também como uma tarefa para casa, né, para você ler esse capítulo 20 do livro dos médiuns, que trata sobre a influência moral dos médiuns nas comunicações. Então, essa comunicação, ela foi dada pelo Espírito Erasto através do médium senhor Dandel. E eu convido o Pereira aí para fazer a leitura para nós. Pode ser, Pereira? Pode sim. Então, boa tarde a todos. Então, vamos ao texto, né, desse diálogo. Foi Sociedade Espírita de Paris, médium senhor Dandel. Já o dissemos, apenas como tais, os médios, só muito secundária influência exerce nas comunicações dos espíritos. O papel deles é o de uma máquina elétrica, que transmite os despachos telegráficos de um ponto da Terra a outro ponto distante. Aqui a gente já traz um conhecimento, né, Pereira? O que o Espírito vem afirmar, né? Que os médiuns, só muito secundária, influência exerce nas comunicações dos espíritos. Então, ou seja, quando um médium está dando a comunicação, o correto é ele deixar o espírito, né, fazer a sua comunicação da forma como ele está. Lógico que, às vezes, numa reunião mediúnica, principalmente nos grupos de desobsessão, onde os espíritos são um pouco mais abalados, assim, ainda com questão material muito latente, eles vêm com palavrões, e aí, assim, lógico, um médium aí que tem até um pouco mais de controle consegue conter algumas palavras. Mas, como a gente costuma dizer lá no grupo mediúnica, né, a gente tem que trazer para a mesa ali a comunicação do espírito na sua mais pura essência e deixar, né, que o grupo, o próprio dirigente ali decida sobre a veracidade ou até o que vai ser, como vai ser conduzido a partir daquela comunicação. Porque se o médium começar a querer dialogar com o espírito, né, sem botar para fora ali na essência, começa a não ser
uma comunicação de um espírito desencarnado e de um espírito encarnado, né? Esse é um ponto bem interessante que você colocou, e eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho, porque nos estudos de mediunidade, que nós participamos já há muitos anos, muitos estudos, então uma das orientações que nós sempre falamos para os médios, que ele deve, sim, ele não deve influenciar no conteúdo da comunicação jamais, mas o único que ele tem que aprender o controle é sobre isso que você falou, sobre questões de algumas xingamento, algumas palavras que ele não acha adequada, ele tolir isso aí, também com alguns gestos, ou até de se levantar, ou querer agredir alguém, porque o espírito, não deixar o espírito tomar conta disso, mas ele não deve interferir jamais no conteúdo, porque há algumas tendências, algumas grupos de pessoas que acham que o médium tem que ser educado, que não deve, por exemplo, demonstrar algumas sensações, alguns gestos, ou alterar a palavra, falar palavras mais fortes, mais densas. Isso é um erro. Ele deve se controlar, se limitar o máximo possível, mas ele tem, se o espírito está falando alto, falando mais forte, ele tem que, até um certo limite, deixar, senão você não consegue identificar, né? Então você fica tolindo, aí sim você está interferindo, porque você está tolindo que quem está fazendo o diálogo, quem está conduzindo o espírito, consiga interpretar qual que é a natureza real daquele espírito, né? Então é uma questão bem interessante, porque alguns acham que não, que o médium não deve se contorcer, se manifestar algumas sensações de dor. Deve sim. O próprio Kardec aqui, nós vimos, em várias comunicações dele, ele até jogava lápis, quebrava lápis, ele permitia dentro do limite para identificar, porque senão você não conseguia identificar. Senão fica existia uma linha, e algumas linhas ainda existem assim, que o médium tem que ser educadinho. Como que você vai colocar um espírito, como você falou, mal, obsessor? Como é que você vai identificar ele? Você vai, não, é assim, não. Você tem que deixar ele transmitir, né? Aí você não está interferindo, você deixar ele transmitir o sentimento deles, a raiva, o ódio, né? A dor, dentro dos limites, que não interfira dentro das questões pessoais, ou, né? Então, aí que é o grande aprendizado que as pessoas têm que ter sobre a conduta do médium dentro da comunicação, né? Mas jamais esse comportamento deve interferir na expressão e no conteúdo do que o espírito está falando, né? Não quero falar tal coisa porque, você tem que falar, você não vai identificar, né? Se ele vai chegar um palavrão, você fala até um certo ponto assim, não sei o quê, para por ali, mas ele consegue fazer isso. Mas jamais deve deixar de omitir, né? Porque aí ele estaria interferindo, concorda comigo? Estaria interferindo na comunicação do espírito. Né? Perfeito. E a tua colocação, acho que o que dá para a gente resumir disso que você falou, é a questão de a gente, se o médium começa a fazer essa interferência, a gente não conseguir identificar o que realmente o espírito veio ali fazer, né? Porque se ele vem um espírito, como nós falamos aqui, um espírito mais trevoso, ele quer demonstrar toda a sua raiva, e o médium começa a conter isso, tentar amenizar as palavras, amenizar a raiva, até ali a conduta do corpo, né? Ali, fica calminho falando, o próprio dialogador que está ali, que talvez, né, não consiga dar uma condução boa. E do contrário também se vem um espírito mais sofredor, né, que está sofrendo, que está chorando, e o médium consegue só narrar ali a história, só passar, a gente não consegue, às vezes, dar aquele acolhimento para esse espírito sofredor necessário ali para poder tirar ele, né, dessa tristeza, desse momento que ele está passando. Então, por isso que o espírito ali, o Erasto, né, vem dizer que o médium, né, ele não deve, né, fazer influência na comunicação dos espíritos. Então, vamos continuar, Pereira, a partir daqui. Assim, quando queremos ditar uma comunicação, agimos sobre o médium como o empregado do telégrafo sobre o aparelho. Isto é, do mesmo modo que o tic-tac do telégrafo traça a milhares de léguas sobre uma tira de papel os sinais reprodutores do despacho. Também... Só um minutinho, velho. Olha que interessante, né? Como era a comunicação de um espírito, o espírito está falando em primeira pessoa, né? Então, veja aqui, ó, assim quando queremos, né? O espírito estava dando a comunicação ali para o mestre Jordan Bell, dando essa comunicação instrutiva até, né? Não é
não é um conto, não é um nada, ele está falando uma comunicação instrutiva, e ele falando na primeira pessoa, olha, assim, quando queremos ditar uma comunicação, agimos sobre o médium, né, como um telégrafo. Então, ele está falando bem na primeira pessoa, para ficar claro, é o espírito mesmo que está falando isso, não é o médium. Né? Como empregado do telégrafo sobre o aparelho, aqui, traça a milhares de léguas sobre uma tira de papel os sinais reprodutores do despacho. Também nos comunicamos por meio do aparelho mediúnico, através das distâncias incomensuráveis que separam o mundo visível do mundo invisível, o mundo imaterial do mundo carnal, o que vos queremos ensinar. Mas assim como as influências atmosféricas atuam nas transmissões do telégrafo elétrico, igualmente a influência moral do médium atua e perturba, às vezes, a transmissão dos nossos despachos do além-túmulo. Porque somos obrigados a fazê-los passar por meio que lhes é contrário. Entretanto, essa influência, a miúde, se anula pela nossa energia e vontade, e nenhum ato perturbador se manifesta. Veja que interessante. Então, aqui ele vem fazer até uma comparação, né? Ele está comparando aqui o telégrafo, vou tomar a liberdade aqui e trazer para a nossa atualidade de hoje, né? A internet. E a gente sabe que de vez em quando a internet não tem, fica lento, porque teve as explosões solares que afetam os satélites e não sei das quantas, e apesar da gente ter contratado uma internet de alta velocidade, às vezes, né, o que é entregue para nós, até por causa da fibra ótica, que está rachada, ou não sei lá mais o que, ela não consegue entregar, né, justamente ali a velocidade que a gente queria. E é justamente isso que o médium tenta, o espírito tenta, através do espírito, fazer essa comunicação, e às vezes a influência ali que o médium está atuando em cima do espírito, ele dificulta isso. Mas o que eu achei interessante aqui, Pereira, é que ele fala o seguinte, que então ele fala das transmissões em túmulo, porque somos obrigados a fazê-lo passá-lo por o que é contrário. Entretanto, essa influência se anula pela nossa energia e vontade, e nenhum ato perturbador se manifesta. Ou seja, então, por mais às vezes que o médium tenha essa questão moral ali que dificulta a comunicação, se a espiritualidade, se aquela mensagem é necessária, mesmo com essa dificuldade moral que o médium tem, ele pode dar essa comunicação bem instrutiva pelo espírito, às vezes até pela falta de outro médium mais qualificado que tenha, mas sempre em prol ali da evolução, né? Você comentou aí sobre as questões da internet. Nós tivemos um exemplo prático aqui nesse nosso estudo mesmo. Recentemente, aí uns estudos atrás, aí uns 6, 4 estudos, você estava com dificuldade na internet, que depois você comentou lá, que você estava usando do celular, e o que acontecia? Quando você postava lá, eu atrasava aqui, nós não conseguíamos ler no mesmo tempo, demorava tudo. Isso é uma interferência, mas nem por isso, conforme a nossa vontade, a nossa força, nós paramos o estudo e continuamos fazendo a leitura. Demorava um pouquinho mais, dificuldade, tudo ali, mas isso não pode interferir no conteúdo do que nós estávamos estudando. Entendeu? Lembra disso aí, que esse tempo atrás aí você conseguia ir, passava e atrasava lá e tal, né? Tinha dificuldade de leitura, né? Demorava, ficava esperando, aguardando um pouquinho. Eu acho que esse exemplo é bem claro isso que ele está comentando. Pode ter essa interferência no meio ali, mas isso não pode interferir no conteúdo, que nós não poderíamos, vamos dizer assim, pular ali, cortar, colocar. Não, mas nós continuamos mais lento, com maiores dificuldades ali, e fizemos o estudo. Então, acho que isso resume bem isso que ele está comentando aqui, né? Por mais que possa ter interferência, não pode atrapalhar que a vontade, a dedicação, dá continuidade a mensagem que queira passar, né? Com efeito, os ditados de alto alcance filosófico, as comunicações de perfeita moralidade são transmitidas frequentemente por médios impróprios a esses ensinos superiores. Enquanto que, por outro lado, comunicações pouco edificantes
Chego também algumas vezes por médios que se envergonham deles haverem servido de condutores. Em tese geral, pode afirmar-se que os espíritos atraem espíritos que lhes são similares, e que raramente os espíritos das Pleiades, né, elevados se comunicam por aparelhos maus condutores. Quando tem à mão bons aparelhos mediúnicos, bons médios, numa palavra. Os médios levianos e pouco sérios atraem, pois, espíritos da mesma natureza. Por isso é que suas comunicações se mostram cheias de banalidades, frivolidades, ideias truncadas e, não raro, muito heterodoxas, espiriticamente falando. É certo que eles podem dizer, e às vezes dizem, coisas aproveitáveis. Mas nesse caso, principalmente, é que um exame severo e escrupuloso se faz necessário, porquanto, em meio às coisas aproveitáveis, espíritos e hipócritas insinuam com habilidade e preconcebida perfídia fatos de pura invencionice, asserções mentirosas, a fim de iludir a boa-fé do que lhe dispensam atenção. Olha o perigo aí, né? Então a gente começa lá, vem um médium, traz uma comunicação, aí você começa a ler aquela comunicação, parece uma comunicação edificante, né? Vai lendo, e às vezes ali no meio das comunicações começam umas pitadas, né, de coisas que são incorretas. Então, esse é o problema. Então, quando você pega um médium que já tem uma elevada moral, os espíritos, lógico, que eles vão preferir esse médium, que é um melhor aparelho condutor de moralidade para poder passar a informação. Na falta, vai ter que ter o médium ali disponível. Só que esses médiums, às vezes, né, vão atrair espíritos, né, que não são tão elevados assim, e no meio de uma comunicação que parece ser edificante, começam a colocar questões ali não tão boas, e aí a pessoa, por pegar o contexto inteiro, começa a acreditar naquilo. Então, veja a importância também da análise da comunicação que está sendo feita. Isso é outro ponto bem importante mesmo. Tudo deve ser analisado em grupo, com seriedade, que senão você cai em alguns equívocos, aceita algumas questões por causa de algumas palavras, de efeitos, até, já falou aqui anteriormente, até às vezes falando de Deus, falando de Jesus, você fala, puxa, mas o Espírito parece que parecia tão elevado, aí depois no fundo começa a colocar algumas ideias aí que ele fala ali, mentirosas, né? Heterodoxas. Então o cara fala, pô, aí você acaba aceitando aquilo porque você ouviu algumas palavras aí que você achava que era realmente de espíritos elevados, né? Boa férias, pensação. Devem riscar-se então, sem piedade, toda palavra, toda frase equívoca, e se conservar do ditado o que é lógico para aceitar o que a doutrina já ensinou. As comunicações dessa natureza só são de temer para os espíritas que trabalham isolados, para os grupos novos ou pouco esclarecidos, visto que, nas reuniões onde os adeptos estão adiantados e já adquiriram experiências, a gralha perde o seu tempo a se adornar com as penas do pavão. Acaba sempre impiedosamente desmascarada. Olha que colocação interessante isso, né? Que eu estou falando assim da experiência da gente. Então a gente vê alguns grupos aí, as pessoas às vezes, alguns absurdos que acontecem, a pessoa aceita, e às vezes quando a gente está presente, esses espíritos não se apresentam, quando eles se apresentam, que eles são, vamos dizer assim, forçados a aparecer, né? Porque a comparecer, eles realmente, dificilmente eles tentam, porque eles sabem que a gente já automaticamente já vai dar-lhe vamos dizer, uma chacoalhada nele. Falou, meu, o que você quer dizer? Você está querendo
está querendo repetir isso aqui para nós? Não, você pode repetir para uns e outros aqui, mas para nós essa palavra não, isso aí não vai fazer efeito, né? Ou eles vêm fazendo ameaças, ou vêm colocando algumas ideias meio esdrúxulas, alguns modelos diferentes, então a gente já vai direto, então eles já dificultam, e às vezes quando eles vêm assim, tentando, a gente já fala, eles já sabem, já falam, pô, aqui não adianta, né? Aí eles mesmo falam, olha, eu sei que aqui não vai adiantar, falar, então vamos conversar sério, vamos mudar esse assunto, porque isso aqui não vai resolver. Essa conversa aí não está adequada. Então é isso que ele fala, grupos novos, grupos aí que não estudam, não têm seriedade, podem ser vítima disso, né? Mas grupos mais experientes, que já trabalham há muito tempo, dificilmente isso vai ocorrer, né? E também a questão que ele fala ali no texto, de grupos mais isolados, né? Então, é essa a questão. O estudo tem que ser em grupo, ninguém é dono de toda a sabedoria. Então, por isso que a gente não fala que isso aqui é um curso, a revista, a gente fala que é um estudo. Eu estou estudando, o Pereira está estudando, ó, temos mais ali companheiros assistindo com a gente que, ao vivo, que estão estudando junto, e os grupos mediúnicos não é diferente. Então, toda vez que se reúne, começa a fazer um serviço sério, começa a estudar, vai atraindo espíritos, né, que vão ajudar naquele trabalho. E Kardec mesmo já trouxe na revista, né, me lembro de um relato, que na comunicação de um espírito que não gostava dele, né, não gostava dele e queria agir contra ele. E aí é perguntado lá, né, por que ele não fazia, ele fala, o espírito fala, né, que aquele espírito que ficava junto com Kardec protegendo ele, não deixava ele se aproximar. Então, para você ver, né, o que acontece num grupo mediúnico. Quando você tem um trabalho sério, vão ter espíritos ali protetores, que quando um espírito ali deliberadamente queira chegar para dar uma comunicação errônea, para fazer alguma coisa errada, aqueles espíritos protetores também vão evitar desse espírito se aproximar. Agora, se é um grupo desarmonizado, que não estuda, né, com baixa moral, como que você vai ter esse escudo de proteção? Não vai ter, então os espíritos dessa escola vão se aproximar. Você falou termo isolado, isso é bem importante. Nós temos como hábito, de todo ano, pelo menos uma vez por ano, no ano passado nós realizamos, esse ano ainda não, mas vamos realizar, fazer uma reunião com todos os grupos mediúnicos nosso, inclusive de outras casas, né? Nós juntamos os grupos, você participou de algumas dessas, onde aí nós separamos os médios dos grupos, aí misturamos o médio de um grupo em vários outros grupos. Então misturamos os médios e separamos os dialogadores também num grupo separado, e é proposto alguns temas para estudos, e aí aonde que aquele médio ali, aqueles que estão naquele grupo ali, ele vai falar do grupo dele, né? A pergunta ali, ele vai dizer que assim, aconteceu isso, aconteceu aquilo, o outro. Essa é uma maneira também de você se expor, porque às vezes o dirigente, o jogador não está indo para a linha, mas aí os médios comentam, né? Falam, no nosso grupo aconteceu isso, o que vocês fizeram? Fizemos assim, 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 o outro fiz assim, assim. Isso é aprendizado, né? Isso é a maneira de você trocar ideias e entender como o outro está agindo. Quando aconteceu lá, nós fizemos isso. Poxa, isso é uma coisa boa. Lá apareceu o espírito assim, assim. Aí os dialogadores também, em termos de conduta, nós conversamos, né? E aí vão trocando ideia e depois coloca-se na apresentação, onde que é apresentado é eleito um coordenador, onde que cada um apresenta naquele grupo dele as conclusões sobre aquelas questões, né? É muito bacana, você participou de alguns desses, eu tenho certeza que lembro que você participou, e o aproveitamento disso é muito rico, é muito bonito, né? Muito bom, né? O conteúdo. Porque aí o grupo não é isolado, né? Senão ele se sente isolado. Fala, poxa, mas será que acontece só no nosso grupo? Aí vai perceber que no outro grupo acontece coisa idêntica, né? Ou se está acontecendo só no teu, alguma coisa está diferente, alguma coisa está errada, né? A ação. Então, isso é importante, esse tema isolado aí, que é perigoso mesmo, que o grupo fica isolado, não, nós aqui, acabou, né? Não precisamos em ver o que os outros estão pensando, o que os outros estão fazendo, não. Eu acho que sim. Eu acho que falta mais isso, abranger mais isso e abranger para uma área maior ainda, né? Nós reunimos aqui na região nossa, você lembra disso? E reunimos com o pessoal das cidades metropolitanas aqui, de Curitiba, das URES, e faziam essas reuniões, agora menos, mas eu acho que tem que intensificar ainda e fazer mais isso, né? Eu acho que é muito aproveitoso em termos de aprendizado, né? Sim, porque às vezes você coleta informações ali que é útil para o teu grupo, né? Eu me lembro que bem no começo, quando a gente fazia, bem no começo não, acho que mais ou menos uns 7, 8 anos atrás, aí mais ou menos, eu me lembro do encontro que a gente fez, e como o forte da nossa casa sempre foi também a questão do magnetismo, é utilizado muito magnetismo nos grupos mediúnicos.
E aí, uma das casas que veio participar conosco, eles não utilizavam, né, essa questão. E aí foi feito quase um mini curso ali, né, foi explanado bastante sobre o magnetismo e a quantidade e a possibilidade que o magnetismo nos dá ali de ajuda durante o grupo mediúnico. Eles acharam bem interessante, né, tinham até um conhecimento superficial sobre o magnetismo, mas não imaginavam que aquilo poderia ser usado dentro do grupo mediúnico. No conhecimento superficial deles, a questão do magnetismo era apenas para cura, para alguma coisa assim, e não para essa questão de energética que a gente também utiliza nos grupos. Inclusive eu sei do que você está referindo, da região nossa aqui metropolitana, e hoje eles participaram de vários outros estudos, e hoje eles estão, vamos dizer assim, praticando e utilizando bastante esses recursos, né? Aí você perde que aí há um desenvolvimento, né? Fala, pô, mas se isso aqui resolve, se ajuda, por que eu não vou usar, né? Então é muito bacana isso mesmo, é muito importante. Muito bem. Então vamos dar mais uma continuidade aqui. Você vê que rico o tema, né, Pereira? Dá para ir parando e conversando, que é bem interessante o tema. Agora eu me perdi aqui também. Acho que a última parte a gente falou da gralha aqui, né? Ah, tá. A gralha perde seu tempo se adornar com pena de pavão e acaba sendo impiedosamente desmascarada. Olha aí, ó. Quando vem um espírito, né, que começa a dar ali uma informação, mas com um grupo que é preparado, na hora o pessoal já nota, não, isso aqui é... Foi eu que comentei, né? Ele já falou, para com essa história, você tá querendo iludir quem? Você pode iludir crianças aí, né? Mas aqui não adianta, né? E é bem engraçado, vamos trazer aqui até uma parte prática, né, que aqui a gente, às vezes, apesar da revista espírita ela ser bem prática, nada teórica, né, ela é bem prática, mas trazer uma questão bem prática do grupo mediúnico, e isso que o Pereira falou acontece mesmo, né, o espírito vai ali e começa com aquela vozinha macia, a gente já entende ali que não é daquele jeito, começa a dar uma prensa, de repente ele se revela, né, e aí ele fala mesmo que está na essência, que, como diz, o que está dentro do coração mesmo. Ou seja, né, sentiu-se ali, os mentores do grupo mediúnico, ele deram essa intuição de que não era uma comunicação boa e o espírito não consegue sustentar isso por muito tempo. Aí, que ele fala ali, a gralha acaba impiedosamente desmascarada, né? É bem interessante mesmo. E acontece bem mesmo, constantemente isso. Aí o espírito continua aqui. Não falarei dos médios que se comprazem em solicitar e receber comunicações obscenas. Deixemos se deleitem na companhia dos espíritos cínicos. Olha. Aqui é interessante porque quando a gente fala espiritismo, comunicação espírita, a gente já imagina um espírito evoluído que veio, falou, Emmanuel, Joana de Ângeles, Erasto, enfim. Só que a gente sabe que tem que ter a noção que o espírito que está do lado de lá era o mesmo espírito que está do lado de cá. Então, as índoles que você teve aqui enquanto encarnado, você vai manter lá do lado lá. Então, vamos ter o espírito do lado lá que gosta o quê? Que gosta de bebida, que gosta de droga, que é a favor do aborto, que é antissemita, que é racista, que é tal, e que vai ter também o quê? Os médios que se comprazem em solicitar aqui, que ele fala, comunicações obscenas, né? Ou seja, aqueles espíritos que são que reencarnação muito voltados para as questões sexuais e prostituição e pedofilia e tal, quando eles forem para lá, eles continuam com essa questão ali. E aqueles médiuns que estão aqui e que gostam disso, se eles derem abertura para esse tipo de espírito, é lógico que eles vão vir fazer esse tipo de comunicação. Então, não é só porque o espírito foi para o lado de lá que ele evoluiu. Não, ele vai continuar da mesma forma, e se tiver uma pessoa aqui para acolhê-los, eles vão continuar fazendo essa comunicação. Aliás, os autores das comunicações desta ordem buscam por si mesmo a solidão e o isolamento, porquanto só desprezo e o nojo pode causar entre os membros dos grupos filosóficos e sérios. Você não deve aceitar, né? Seu grupo não faz parte, né? Onde, porém, a influência moral do médium se faz realmente sentir é quando ele substitui pelas que lhes são pessoais
as ideias as ideias que os espíritos se esforçam por lhes sugerir, e também quando tira da sua imaginação teorias fantásticas que, de boa fé, julga resultar de uma comunicação intuitiva. Aqui é importante, né? Aí foi aquilo que eu falei. Aí ele, como que ele não concorda com aquilo lá, ele começa a colocar a ideia dele própria, né? Aí está interferindo na comunicação. E até quando nós estamos falando das questões obscenas, num grupo de obsessão, o médium pode ser, vamos dizer assim, moralmente mais evoluído, não gostar disso, mas se há necessidade, se ele for um médico, ele vai dar essa comunicação. Vai tolir algumas palavras, algumas questões ali, mas ele vai dar a comunicação até para que nós possamos ajudar aquele espírito, né? Então acontece às vezes, né? É nesse sentido que nós temos que entender também, que ele fala lá no começo, né? Que às vezes médios mais evoluídos, moralmente falando, recebem entidades de maiores baixos, né? Moralmente falando. Então, às vezes vai acontecer isso, né? Então, isso é importante a gente saber também, senão vai chegar assim, não vou deixar da comunicação, porque mas se é um grupo de obsessão, eu tenho que deixar, né? Não é porque que ele está dando ali, eu tenho que deixar até para a gente poder ter oportunidade de ajudar aquele espírito. É interessante isso que você falou, porque por isso que eu acho legal essa questão de grupos segmentados, né, por tipo de espírito, vamos dizer assim, esse aqui é do grupo sofredor, então você sabe ali que os espíritos vão ali, são mais espíritos que estão mais perdidos, né, às vezes não são maus, eles só não tiveram conhecimento do plano espiritual e estão perdidos. E no grupo de desobsessão, aqueles que se comprazem mesmo com o mal. Por quê? Porque se você ficar só atendendo, o grupo é só de sofredor, esses espíritos que também são criações de Deus, mas que estão desviados, quando que eles vão ter ajuda? Nunca, né? Se você não der abertura para esse tipo de espírito vir, porque eles não são maus, eles estão maus. E cabe a nós, né, tentar mudá-los, né, colocá-los no caminho do bem, para que, antes até mesmo que eles reencarnem, né, porque senão vem um espírito reencarnante com todas essas questões da maldade, e aí ele vai conseguir, além do que ele já fez no plano espiritual, ele vai também fazer aqui no plano material as questões da maldade. Então, por isso que é importante ter essa abertura para esses espíritos, para tentar mudá-lo, colocá-lo no caminho cada vez mais reto do bem. Por quê? Porque muitas pessoas que não têm conhecimento do espiritismo não sabem, né, que esses espíritos fazem mal danado lá no plano espiritual, mas quando ele reencarnar, aí todo mundo vê o quanto de mal ele consegue fazer. Então, essa é uma das missões também dos grupos espíritas, de dar abertura para diversos tipos desses espíritos, para levar a ajuda que eles necessitam. A advertência principal que o Kardec faz aqui, o espírito faz aqui, né? Quando ele coloca ali, onde a influência moral do médium você faz realmente sentir, é quando ele substitui pelas que lhes são pessoais, as ideias que os espíritos esforçam para lhes sugerir. E também quando tira da sua imaginação teorias fantásticas, que de boa fé julgam o resultado da comunicação intuitiva. Esse é o problema, né? Ele tirou, até se ele falasse lá, questões obscenas, como ele está falando que está espírito, isso não é tanto problema, que ele está sendo, que nem ele falou lá do telégrafo, né? Está sendo lá que está transmitindo a mensagem. O problema é nisso, que ele fala assim, ele está falando isso aqui, eu não vou colocar aqui, vai colocar outra ideia. Aí começa o problema maior, né? Porque daí ele está se substituindo, né? Olha lá, ó. Quando ele substitui, aí é um problema sério, né? Coisa pessoal dele. Né? Esse é o maior perigo, né? E aí vem aquela máxima, né, que a gente sempre lembra aqui também na revista, de Kardec, que é preferível você perder 9 verdades, né, do que aceitar uma mentira. Então, vem a comunicação do espírito. Você achou que, né, fez um estudo, dirigente com outro grupo e tal. Não, achei que não está certa. Né? É uma coisa nova, às vezes é uma coisa totalmente nova, que nós não estamos preparados para receber. É melhor, né, rechaçar, não deixar ir para frente, né, porque se for verdade, ela vai voltar por médios diferentes, em locais diferentes, assim como Kardec sempre fez, do que, não, parece verdade, vamos jogar para frente, na dúvida. Né? Então, Kardec fazia essa advertência. Mas essa análise tem que ser feita pelo grupo e pelo dirigente, não pelo médium. Ali que ele difere mais o médium, porque eu já ouvi isso em grupos iniciais, colocando ali, que às vezes vem um espírito, ele era mistificador, queria mentir, aí ele assim, não, eu
não coloquei a comunicação porque eu percebi que ele era mistificador, que não sei o quê. Peraí. Aí tem que colocar, porque se ele coloca o diálogo dentro do grupo, aí nós temos a oportunidade de desmascarar ele, né? Você entendeu o raciocínio ali, que daí, quando tá da conversa tal, nós vamos conversando, nós vamos em volta dele ali, fazendo um diálogo, colocando ali, até que ele caia a realidade. Aí é uma questão assim, o grupo tem que estar, aí vai estar a tua parte. Se vê aquela comunicação que era meio melosa, meio não sei o quê, que dá dúvida, sim, vamos lá. Ora, eu não tenho convicção certa disso aqui, vamos deixar isso aqui de lado. Mas a comunicação foi colocada. O médium não tem esse papel de ele decidir ali, né? Ele escreve, que nem o Kardec lá, os médios escreviam o papel lá, escrevia a comunicação lá, depois ele analisava aquela que realmente valia a pena, que não valia a pena, mas ele deixava a comunicação. Como é que ele ia analisar? Como é que ele ia estudar, né, para compreender isso? Então, isso é importante também. Eu me lembrei aqui de um fato, Pereira, até se você quiser comentar um pouco. Me lembro de uma vez que teve um médium, né, que ali a gente sabe que numa mesa mediúnica ali tem 3, 4 médios, às vezes um só dialogador, então existe ali tem que se virar nos 30, como diz, né? E às vezes o médium fica ali com o espírito ali que está querendo dar comunicação, né, tá próximo dele. E eu me lembro que o médium falou assim: "Ah, não, agora eu já conversei com ele, já encaminhei ele", né? Eu acho que isso é um problema também. O que você pensa disso? Com certeza. Esse também, então, isso também eu já ouvi muito em grupos iniciais, médios experientes, e aí às vezes você via que ele estava ali, você percebia que ele estava ali meio quieto, colocando ali, depois que você terminava, falava, você não queria falar, não, o espírito já veio aqui, eu já dialoguei com ele mentalmente e fiz. Pô, peraí, problema sério isso, né? Porque se ele veio no grupo, se trabalha em grupo, eu acho que ele deveria dar essa comunicação no grupo, para que a gente pudesse conversar com ele e ajudá-lo, porque às vezes ele enganou o médium, eu não me engano, ele enganou o médium. Eu falei, não, vou falando só com você e tal, você fica conversando, aí ele se afasta, né? E perdemos a oportunidade de ajudar, né? Que se fosse fazer, se é um grupo, fosse para fazer individual, para que ele, não faz sentido nenhum isso, né? Para que ele estaria ali? Não tem sentido isso. Né? Isso ocorre também, com alguma frequência, eu já vi também essa situação. É de apostar-se, então, 1000 contra 1, que isso não passa de reflexo do próprio espírito do médium, aquilo que ele falou de mudar ali, né? Dá-se mesmo fato curioso de mover-se a mão do médium, quase mecanicamente, às vezes impelida por um espírito secundário e zombeteiro. É essa a pedra de toque contra a qual vem quebrar-se as imaginações ardentes. Por isso que, arrebatados pelo ímpeto de suas próprias ideias, pelas lentejoulas de seus conhecimentos literários, os médios desconhecem o ditado modesto de um espírito misterioso e, abandonando a presa pela sombra, o substitui por uma parafrase empolada. Ó. Contra esse escolho terrível, vem igualmente chocar-se as personalidades ambiciosas que, em falta de comunicações que os espíritos bons lhe recusam, apresentam suas próprias obras como desses espíritos. Daí a necessidade de serem os diretores dos grupos espíritas, dotados de fino tato, de rara sagacidade, para decidir as comunicações autênticas das que não o são, e para não ferir os que iludem a si mesmo. É bem importante, porque veja que ele começa a mudar as comunicações conforme ele quer. Aí, de repente, começam a não vir comunicações. A gente bate muito nisso, mas é importante, porque como a audiência assim, do YouTube é rotativa, às vezes uma pessoa que está assistindo esse vídeo nunca assistiu nenhum outro anterior. Então, o que acontece? O que ele vem dizer aqui, ó, personalidades ambiciosas dos médios. Então, na falta de comunicações, que os espíritos bons lhe recusam, né, apresentam suas próprias obras como se fossem desses espíritos. Então, veja o problemão, né? Ah, não está vindo mais comunicação, tal, não, agora aqui, fiz essa comunicação e assinei, Joana de Ângeles. Assinei lá como Emmanuel. Pensou o problema que isso causa, né? E aí, como se defender? E tem, né, Pereira, porque eu me lembro,
Ah, tem uma comunicação que eu tô aqui, tá com quem? Tô com o Bezerra de Menezes aqui. É. Falei, mas, poxa, não que não seja possível, né? Mas o nosso grupo humilde, num trabalho mais simples e tal, receber um espírito de Bezerra, de Menezes, senão que não seja possível, mas nada se duvidar. E aí, como que se defende disso? Da necessidade de serem os diretores, bem que o Pereira falou, né? Não é o médium que vai dizer que é a verdade, né? É os diretores dos grupos, dotado de fino tato, ou seja, conhecimento, cautela, né? A sagacidade para pegar aquela comunicação, né, e ver, será que é autêntica? Quando o Bezerra de Menezes escreve ali por médium que a gente conhece, que são com alto índole moral, como fosse ali, por exemplo, o Divaldo Franco, que recebe Bezerra de Menezes e tal, ele escreve nessa linguagem, é dessa forma que ele escreve, e aí vê, né, se ela é uma comunicação boa, né, ou se ela não vai ferir aí, né, o conhecimento aí como uma coisa que é totalmente errônea. Eu já vi médios que, nesses anos aí de experiência, trabalhando dentro do grupo de formação, né, de médios, e aí que chegavam lá e escreviam páginas e páginas, né, de coisa assim, e queria que a gente percebia que era tudo questões de frivolidades, coisas normais, não tinha nada de importância, e queria que a gente mandasse para a FEP, para a FEB, que não sei o que, para publicar e tal, não sei o que. Pô, não fazia sentido nenhum, né? Até a maneira como é colocada pela imposição, né? Os espíritos superiores não iam fazer isso, né? Os espíritos mais elevados não iam fazer isso. Né? Um outro ponto que a gente teve notícias de alguns tempos atrás, antigos, né? E aí os médios entravam nas mesas, dividiam nas mesas por ordem ali. Aí quando chegava na hora de dar as comunicações, o dirigente, né? E falava assim, olha, agora você que dá comunicação. Fala para o médio fulano, você que dá comunicação agora, depois fulano, ciclano, ele ditava. Isso é um perigo, né? Porque daí o médio ali, com toda aquela vaidade, tudo não sei o quê, e aí, às vezes ele não tinha sensibilidade nenhuma mediúnica, né? Estava ali sem nada ali. E aí, para ele não passar meio vergonha, para não querer participar do grupo, ele inventava, né? De tanta experiência que tem, ou o primeiro espírito que tivesse ali, vinha ali e começava a contar algumas histórias totalmente diferentes do Lúcio. Então, por isso que tem que ser meio espontâneo, né? Dentro do grupo, não existe a ordem. Agora vai você, agora vai você, vai você. É de acordo com o que se apresenta os espíritos que está preparado ali, né? Então existia isso, sim, aí acontecia essas coisas, né? Aí ele, para não ficar os outros médios da comunicação, agora minha vez, ele falou, não estou sentindo nada. Inventavam uma história que ele está falando ali, apresentava suas próprias obras, né? E começava a criar, né? Então, esse também é um outro perigo que às vezes pode ocorrer. Né? E não incomum, né, Pereira? Tem médiums que às vezes ficam 3, 4 sessões, ali, reuniões do grupo mediúnico sem ter uma comunicação. Aí, se não é um médium estudado, instruído, ele vai passar bem por isso que você falou. Poxa, mas eu sou um médium ostensivo, sempre dou 2, 3, 4 comunicações no encontro e agora estou há 3 semanas sem dar comunicação. Não, né? Começa até, de repente, baixar uma vibração e ser suscetível ali de um outro tipo de espírito, né, se aproximar. É verdade, tem que tomar muito cuidado com essas questões. Bom, vamos lá. Na dúvida, obstente, diz um dos vossos velhos provérbios. Não admitais, portanto, senão o que seja aos vossos olhos de manifesta evidência. Desde que uma opinião nova venha a ser expedida, por pouco que vos pareça duvidosa, fazei passar pelo crisol da razão e da lógica, e rejeitai desassombradamente o que a razão e o bom senso reprovarem. A frase que ela colocou, melhor é repetir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Né? Tá vendo? Efetivamente, sobre essa teoria, poderíeis edificar um sistema completo que desmoronaria ao próprio sopro da verdade, como um monumento edificado sobre a areia movediça,
Ao passo que, se rejeitardes hoje algumas verdades, porque não vos são demonstradas claras e logicamente, mais tarde um fato brutal ou uma demonstração irrefutável virá afirmar-vos a sua autenticidade. É isso, perfeito. Então, esse, ó, interessante, né? A gente sempre fala isso dos termos, e ó, achamos a comunicação de onde Kardec tira esse conhecimento, né? A comunicação de Erasto, e esse Kardec ele vai falar muito na obra dele, dessa questão, né? Das 10 verdades, né? Das 9 mentiras e uma verdade, então é melhor perder as 10 do que aceitar uma verdade, mas junto com 9 mentiras. E por quê? Porque se for verdade mesmo, mais tarde, um fato brutal ou uma demonstração irrefutável virá afirmar-vos a sua autenticidade. Então, né? Eu vou falar, melhor é repetir 10 verdades do que admitir a única falsidade como uma teoria errônea. Olha aí. Eu acho também, porque se é verdade mesmo, mais para frente vai ter de uma maneira diferente, vai em outros lugares, vai aparecer, né? Então você fica querendo ser exclusivo. Não, o que o Espírito falou, que aquele médium falou é verdade. Não, peraí. Vamos deixar aqui, né? Às vezes alguns médios ficam incomodados com a gente quando a gente fala isso, né? Quando a gente deixa, vamos esperar. Não, mas ele... Não, espera um pouquinho, né? Se for assim, vai acontecer, né? Esse é um cuidado que realmente temos que ter, né? Lembrai-vos, entanto, ó espíritas, de que para Deus e para os espíritos bons, só há um impossível: a justiça e a iniquidade. O espiritismo já está bastante espalhado entre os homens e já moralizou suficientemente os adeptos sinceros de sua santa doutrina para que os espíritos já não se vejam constrangidos a usar de maus instrumentos, de médios imperfeitos. Se, pois, agora um médium qualquer que seja se tornar objeto de legítima suspeição pelo seu proceder, pelos seus costumes, pelo seu orgulho, pela sua falta de amor e de caridade, repele suas comunicações, porquanto aí estará uma serpente oculta entre as ervas. É essa a conclusão a que chego sob a influência moral dos médios. Erasto. Olha aí só que coisa bacana, né, gente? Estudo perfeito. Imagino que esse estudo tem no Deon de vocês lá, né, Pedro? Não dessa maneira assim, né? Mas esse é o nosso objetivo, né? Esses estudos que a gente faz, né? De 1 ano, 2 anos. Agora estamos fazendo um estudo de 1 ano e meio, mais ou menos, diminuiu um pouquinho. Estamos terminando um agora, inclusive, né? Dando mais prioridade para as práticas. Mas eu vou dizer que, sinceramente, Lelo, eu acho que ainda falta aí, a gente percebe aí nos próprios grupos mediúnicos, nossa, que na nossa casa, que nós temos aí vários grupos, ainda falta estudo, né? Os médios e os dirigentes dos grupos não gostam muito de estudar, né? Estudar a mediunidade assim que nós estamos estudando, né? É que nesses grupos que nós temos aqui, eu tenho estudado o Livro dos Espíritos, tem muito poucos querem participar, né? Eles acham que, como já fez o Deon, que já fez o curso, já está pronto e não quer saber, quer trabalhar só com a mediunidade, né? É um erro, né? E a gente tem, assim, sempre, vamos dizer assim, procurado, né, para que esses médios estudem, buscando, forçando, entre aspas, mas esperando, incentivando para que eles estudem, mas infelizmente muitos médios aí, antigos inclusive, abandonam os estudos, né? Os estudos, né? E aí ficam exclusivamente ligados à mediunidade, né? Isso é ruim, né? Principalmente para dirigentes, dialogadores, tem que participar, né? Tem que... Esse estudo da Revista Espírita, para mim, na minha opinião, eu sempre falo, inclusive no grupo lá, a Revista Espírita é fantástico para quem dirige, quem é um dialogador dentro do grupo mediúnico, porque aqui você consegue compreender, né? Como que os espíritos se comunicam, como que era feito o diálogo, né? Mas fazer o quê, né, que nós colocamos as ferramentas e não dá para forçar ninguém, né? Não é apenas sugerir, né? É um livre-arbítrio, né, Pedro? Livre-arbítrio. Bom, hoje o próximo tema ele é bastante grande, já
3h24 da tarde, então podemos encerrar um pouquinho antes. Eu acho que é importante, porque senão fica começando no meio, né? É importante começar e terminar um tema, né? Inclusive, eu tenho utilizado esse recurso no estudo do Livro do Espírito para não terminar temas, às vezes eu fico mais curtinho, mas eu gosto de terminar ali para não ficar no metade do texto, né? Então, só lembrando aí o pessoal, então deixa eu até pegar aqui e separar, só um segundinho, já que a gente tem um tempinho. Então, como a gente citou ali no estudo de hoje, ele citou dois trechos do livro dos Métodos, né? Então, é interessante a gente dar uma lida depois, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Então, o primeiro trecho que ele citou ali foi o item 230 do livro dos Médiuns, que fala sobre a influência moral do médium. Então, é a segunda parte do livro dos Médiuns, do capítulo 20. Então, aqui no capítulo 20, segunda parte, capítulo 20, ele vai tratar totalmente aqui da influência moral do médium. Então, ele vai tratar sobre todas essas questões que a gente estudou hoje, lógico, bem mais aprofundado, porque esse aqui o livro dos médiuns, é bem voltado para a questão da mediunidade, então fica um estudo para casa. E todo o livro da codificação espírita é bem fácil de achar no PDF gratuito, é só colocar o livro dos médiuns PDF, ele já vai aparecer aqui, já tem a da própria Federação Espírita, o livro dos médiuns para ser feito o download. Então, sempre quando eu preciso dos livros, é importante, né, pegar aqui de uma fonte assim que a gente sabe que foi com curadoria, né, porque às vezes tem algumas traduções do livro dos médiuns que não são ali por pessoas ali fidedignas e podem, a exemplo dos médiuns, como a gente citou aqui agora, que podem mudar algumas palavras, às vezes algumas traduções podem mudar algumas palavras, e aí fica um significado ali, um sentido diferente do que Kardec trouxe no original lá do francês. Então, sempre quando for buscar o PDF, procura assim na Federação Espírita, na Federação, na FEP e tal. Até no nosso próprio site ali também a gente tem os links, né, para baixarem eles, que são os livros que podem ser utilizados. É isso que eu ia comentar, no próprio site tem, inclusive, da Revista Espírita, né? Tem toda a Revista Espírita lá, você consegue abaixar, até para aqueles que querem acompanhar em casa, querem colocar, pode baixar lá que você consegue acompanhar, né? Tem ali tudo. Para quem não entrou no nosso site, então, por exemplo, aqui nos estudos, a gente tem os estudos da casa, né, aqui o estudo da Revista Espírita, nós temos aqui ali o link, que é os estudos já realizados, a nossa playlist, né? E também tem o link do Google Meet, que, então dá para dar uma passeada aqui pelo nosso site aqui também para ver ali, o que a gente dispõe. Então era isso, né, amigos e amigas? Tá aí mais um estudo, mais uma reflexão para nós, pessoas que gostam realmente da filosofia espírita, para refletirem sobre tudo isso. Nós sempre colocamos aqui de acordo com a nossa experiência, e também aqueles que às vezes querem dar alguma sugestão, fazer alguma crítica, por favor. Lá no nosso site tem caminhos, e aí no próximo nosso grupo ali vocês conseguem e fazem. Muitas coisas podemos estar errados, e nós temos a humildade de corrigir aquilo, aprender, né? Mas vamos agora nesses instantes, deixando-nos se levar pela música, para agradecermos a Deus por estas oportunidades.